Se você não consegue fazer com que seus projetos vão além do padrão, então fique nesse vídeo até o final que a gente vai te mostrar uma das maneiras para fazer isso. Em 2021, um prédio de 12 andares desabou e matou 98 pessoas lá em Miami. Mas isso podia ser evitado, porque a causa do acidente foi problemas no solo, problemas na construção e na manutenção do edifício. Eu sou a Fabiana. E eu sou a Letícia. E hoje a gente vai falar sobre o selo brasileiro que poderia ter feito com que essa catástrofe não existisse. Primeiro, o que é o AQUA? O AQUA ele é um certificado internacional de construção sustentável que foca mais na realidade brasileira. Ele foi adaptado da versão francesa HQE. Tá, e o AQUA ele pode ser aplicado em edifícios, por exemplo, como hospitais, prédios, em economia de energia, água e luz. Também pode ser aplicado em planejamentos urbanos, que é um projeto que prioriza as áreas urbanas, como ciclovias, áreas verdes, infraestrutura, que é quando você coloca em terminais de ônibus tetos solares e a captação da água da chuva. Em todas essas questões você vai fazer a fase pré-projeto, o projeto e a execução e o uso da operação. Além disso, agora a gente vai para os objetivos da certificação. O que ela foca? Ela foca em criar as construções que geram mais conforto, qualidade de vida e que vão melhorar todo o ambiente em volta. Além disso, elas vão ter baixo impacto ambiental, vão ser economicamente muito mais viáveis e vão ser resilientes e seguras por muito tempo. Além disso, elas vão contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é as ODS da ONU. Tipo o Enem, né? Fazia muito no Enem, colocava em tudo. O que são as ODS? As ODS elas são as 17 normas e objetivos que a ONU criou para serem cumpridas até 2030. E um deles está a regularização de ambientes mais saudáveis, de lazer e bem-estar para as pessoas, que a sustentabilidade também vai criar essas questões. Mas para você fazer isso, você primeiro precisa entender sobre o custo do certificado, que vai ser dividido em custo de contratação de uma consultoria, que é o consultor, ele vai lá e vai acompanhar e vai gerenciar todo o processo de certificação junto com você. Além disso, depois a gente vai ter a taxa de certificação, que ele vai ser pago diretamente pela Fundação Vasolini, que vai ser a fundação responsável pela emissão e, mãe assim, chefe do certificado AQUA. Mas esse custo ele vai variar dependendo de como vai ser o nível de complexidade do seu projeto e também como vai ser as etapas que você vai usar para tirar o certificado. E o AQUA ele vai ter 14 categorias para você acompanhar e cumprir conforme o certificado. O primeiro deles é a relação com o entorno, que você vai ter que avaliar o solo, o clima, os riscos ambientais e a sociedade no local todo. E o segundo é a escolha de produtos e sistemas de construção, como, por exemplo, a seleção dos materiais que são duráveis e tal, aqueles que são duráveis, que não são duráveis, que vão ser adequados ao clima ou que vão ter baixo impacto. Isso. E o terceiro é o conceito de obra de baixo impacto, que é quando você vai avaliar todo o entorno para não prejudicar o ambiente e as pessoas. Assim você vai ver desde o resíduo que você gera na obra até onde ele vai e onde ele vai chegando. O quarto é a gestão de energia, que você vai avaliar a energia e o consumo dela e a fonte de renovação dela todinho certinho. E o quinto é a gestão de água, que você vai avaliar o consumo de água, a produção de água, tudo bem certinho para não afetar tanto o meio ambiente e as pessoas que estão morando lá. Além disso, você também vai ver as questões que podem ser reaproveitadas e as que não podem ser tão aproveitadas. A sexta é a gestão de resíduos da operação, que você vai pegar e vai analisar desde onde o lixo da obra e da operação, tudo, foi tipo, se ela, sabe às vezes, aquelas construções que eles não se preocupam se o resíduo está indo para o bueiro ou não e acaba prejudicando, então eles vão se preocupar desde onde está indo, fazer toda a reutilização, reciclagem e tudo certinho. Agora é o 7, que é a manutenção do desempenho ambiental.
ele vai ver, são vários planos contínuos e inspeções que vão ser feitos ao longo dos anos. Porque, como a gente fala, a tecnologia 10 anos atrás não é a mesma de hoje. Então, tipo, as coisas que a gente conhece hoje sobre sustentabilidade, arquitetura regenerativa, não são as mesmas que vão ser daqui 10 anos. Elas vão sempre evoluir, sempre vai gerar coisas novas, então sempre temos que estar antenados nessas coisas. Então, sempre vai ter inspeções, manutenções técnicas para ver o que melhor adequa no momento presente. O 8º, que é o conforto hidrotérmico, que ele vai ver a temperatura do local, da casa onde você vai estar. Ele também vai ver se você vai depender do ar-condicionado. Do ar-condicionado ou não. Porque o ar-condicionado, querendo ou não, ele emite muito calor para fora, assim, das construções. Então, tipo, não... Então isso também aumenta o aquecimento global, porque o calor dele o calor sai pra fora. Então, o 9º, que é o conforto acústico. Como assim é o conforto acústico? Todo o som, não sei se vocês percebem, às vezes aparece um somzinho aqui, mas todo o som do lado de dentro e do lado de fora vão ser maximizados para deixar, o ruído vai ficar do lado de fora e o som aqui de dentro não vai ficar com tanta interferência. 10, conforto visual, que é quando a iluminação natural e artificial, elas são planejadas para fazer você se sentir com mais bem-estar e mais feliz. Igual quando você vê aqueles vídeos lá, tem uma iluminação super boa, que tem alguém lendo um livro, ó. Super maravilhoso. Amarelinha, bonitinha. Do nada vai pra uma toda branca, toda cegando, assim. Tipo isso. O 11, conforto olfativo. É quando você vai fazer a prevenção dos odores desagradáveis que vão estar dentro ou fora da construção. 12, que é a qualidade sanitária dos ambientes. Que vai ser tipo assim, você vai deixar a higiene mais nas superfícies. Você vai deixar uma ventilação melhor, porque imagine você ir no banheiro, não ter uma janela, não ter um disjuntor ali. Né? Complicado. E os materiais vão ser, além disso, mais saudáveis. 13, qualidade do ar. Que é quando você vai fazer aquela ventilação natural, vai ter um controle de poluentes e vai ter uma filtragem mais eficiente. 14, qualidade da água. Que é quando você vai fazer o controle e a proteção da água contra poluentes ou coisas contaminantes. Agora que você viu isso, fica tudo mais claro o porquê que a próxima etapa é tão importante. Então fica com nós. Como funciona o certificado? Cada categoria ela vai ter 3 níveis, que é o base, que ele vai cumprir os critérios básicos de sustentabilidade. Daí depois tem a boa prática, que é um nível mais elevado, que é quando ele vai aplicar soluções eficientes e bem planejadas. Daí depois tem as melhores práticas, que é o nível ainda maior. É o máximo. Exato. Que ele dá soluções de inovação e de altíssimo desempenho ambiental. O prédio ele não vai precisar ser excelente em tudo, mas ele vai precisar atingir os equilíbrios mínimos. Que vão ser o quê? Você vai ter que ser focado... Nosso cachorro tá chorando ali. Abre lá pra ele. Ai, tá bom. Que ele vai ter 3 categorias em melhores práticas, 4 em boas práticas, 4 em boas práticas e 7 em base. Isso vai garantir que ele vai ser bom em várias áreas e excelente em algumas. Então, tipo, você não vai precisar ter todas as categorias cumpridas no base. Não, para dividir bem, garantir a qualidade do certificado, ele vai ter o quê? 7 categorias você tem que ter no mínimo em base e 3 dela em melhores práticas e 4 em boas práticas. Então, dá ali para dar uma equilibrada boa, né? E há 3 auditorias principais. Mas o que é auditoria? Que é quando a empresa responsável ela vai ver se todas as categorias dos certificados estão de ok, se você cumpriu elas exatamente certinho como foi combinado lá no acordo que você fez durante todos os cursos que você assistiu, todo o acordo que você combinou ao saber como fazer a certificação. Então ele vai ver se vai estar tudo certo e se você não esqueceu de nada. As auditorias presenciais, elas acontecem na fase pré-projeto, na fase projeto e na fase execução. O problema é que não dá para você ver como funciona o certificado sem você saber como você vai tirar ele, sem você entender os benefícios que ele dá para quem constrói, para a sociedade e para o meio ambiente em volta.
Tá, e agora, como você consegue um certificado Aqua? Primeiro, você vai contratar um consultor credenciado da Fundação Vanzolini. Daí depois, ele vai orientar você com os documentos e todo o sistema que precisa fazer. E a segunda é quando você vai definir as metas de desempenho. Junto com o seu consultor, você vai escolher a categoria que vão atingir as melhores práticas, as boas práticas e as bases. A terceira, você vai preparar o projeto com soluções sustentáveis que cumprem aquelas metas de materiais, energia, sistema, água e resíduos. Quarto, envie para a primeira auditoria, que é a fase do pré-projeto. É onde o avaliador ele vai conferir se todo o planejamento ele vai cumprir com os critérios que foi combinado na hora do acordo ou na hora que você estava estudando para ver e tirar o certificado do Aqua. Quinto, que depois que você já fez todos os ajustes, que o seu consultor foi lá e falou que estava errado, que estava certo, e você foi lá, conferiu, depois disso você vai para a segunda auditoria, que é a fase do projeto. Nessa fase, o seu desenho técnico ele já tem que estar completamente pronto, então não tem mais, momento ou hora para, vamos resolver isso aqui que não deu certo lá. Não, isso você vai resolver antes, na hora dos ajustes. Sexto, implemente na obra. É quando você vai passar para sua terceira auditoria, que vai ser na parte da execução. É onde o avaliador ele vai verificar se tudo está completamente certo e se foi realmente aplicado conforme o certificado. E a sétima é quando você vai finalmente receber o certificado. Só que nessa daí, você tem que sempre analisar como é que tá o mercado, tudo, porque as coisas sempre vão mudando e você sempre tem que ir se adequando conforme o tempo, né? Não vai deixar o negócio morrer, né? Se adaptando e sempre buscando novas práticas, sempre estudando novos conhecimentos que vão ajudar mais ainda no futuro, entendeu? Se você tiver mais alguma dúvida, a gente vai deixar o link da Fundação Vanzolini aqui embaixo, que daí tem todo o processo deles e tudo bonitinho, certinho, explicando para vocês. E lá você vai achar o que é a certificação, as etapas para fazer essa certificação e os critérios de como iniciar a sessão do processo. Então o link vai estar aqui embaixo. E dica: quanto mais cedo você se envolver com o consultor, o projeto vai ficar mais barato e vai ficar mais fácil de atingir as excelências que eles exigem lá, tudo bonitinho. Agora a gente vai para os benefícios do Aqua, que eles são 3 no total, e a gente vai começar com o benefício de quem constrói. Bom, quem constrói provar que tem a qualidade e ambiental de um empreendimento. Além disso, ele vai ser uma diferenciação no mercado. Aqui, vai ser uma valorização do patrimônio, vai aumentar a velocidade de venda, porque, que nem a gente tinha falado nos últimos certificados, que do LEED, do BREEAM, que as pessoas que vendem, normalmente elas estão buscando, hoje em dia, coisas mais sustentáveis, coisas que prezam mais pela natureza. Você vai ter uma melhor relação de comunidade e com os órgãos ambientais, porque eles não vão ficar no seu pé com você tem que cumprir isso, você tem que cumprir aquilo, porque já vai estar, além de você estar com o selo, já vai estar tudo meio que cumprido, porque é uma das exigências do selo, né? Você também vai ter uma economia de recursos na obra e na operação. Porque o Aqua, ele vai prezar tanto de não desperdiçar materiais, né? Então, você vai economizar com materiais que não vão ser desperdiçados durante o carregamento, de ida e de volta com material algum danificados. Então, você vai ter essa dinâmica de preços e vai poder abaixar o custo se comparado com uma obra que você desperdiça muito material. Agora, a gente vai para os benefícios de quem usa o espaço. Que vai ser a redução de custos, como energia, água e a manutenção. Também vai ter o conforto térmico, acústico, visual e olfativo. Durabilidade e valorização do imóvel também. Agora os benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. Bom, vai ter menos pressão sobre a infraestrutura urbana, menor uso da água e da energia. Vai também ter menos emissões de gases do efeito estufa, que vai ajudar no aquecimento global, né? E vai ter redução de resíduos. Melhoria na paisagem e no bem-estar humano. Que se você fizer tudo pensando no meio ambiente, na sociedade, você vai, além de prezar pelo bem-estar, você vai deixar as pessoas num ambiente muito mais bonito, verde e mais fluidinho. Então vai ser muito melhor.
Você também vai ter uma gestão melhor dos riscos naturais, como a erosão, os alagamentos e os recalques, que vão ser também alguns, vão ajudar em evitar desmoronamentos, como a gente viu no comecinho. Bom, agora a gente vai para o desastre em Miami, que foi um edifício à beira-mar que uma parte dele despencou assim, foi abaixo e matou 98 pessoas. O edifício, ele já tinha, desde a sua construção, ele já tinha 40 anos que não ligavam muito para manutenção, era meio desleixo, assim, das pessoas da construção, porque manutenção, zero. Os materiais, por causa da maresia, que com o tempo, né, eles vão sendo corroídos ou vão sendo danificados, não eram muito bem trocados. E o solo aonde foi construído o lugar, ele não era um solo muito bom. Então, durante todos esses 40 anos, a cada ano que passava, o solo ele afundava de 2 a 3 milímetros. Complicado. Agora, se esse prédio tivesse o Aqua, isso não teria acontecido, porque o selo ele exige que você tenha uma análise geológica e de planos da fundação de reforço para não acontecer esses casos que aconteceram ali. Agora, com o selo teria um monitoramento do solo e o recalque, que não tinha no prédio, seria obrigatório. E que é o recalque? Ele vai ser um material que vai ajudar na fundação da estrutura, que é utilizado normalmente em solos onde ou são muito arenosos, ou são difíceis de uma construção parar realmente. Que não são muito adequados para se construir algo. Ele exigiria estruturas e materiais resistentes à umidade e à salinidade. E a salinidade que tem por causa da maresia do mar. E como ele era de frente, vinha muito, né? E por conta do selo, a construção teria o monitoramento e a manutenção constantes. E não aconteceria a tragédia que aconteceu, né? Bom, o Aqua, ele é mais um dos exemplos que a gente já deu na nossa playlist de certificados que vocês podem usar para abrir o leque de opções para vocês na hora de fazerem construções que são mais sustentáveis e terem maior credibilidade com elas. Então, se você chegou até aqui, é porque você realmente se importa. Então, dá aquele like e se inscreve no nosso canal para ajudar ele a crescer. E se mesmo depois de você ter visto todos os outros vídeos que a gente postou aqui no canal sobre os certificados, que vai estar nessa playlist aqui, então a gente vai deixar o último vídeo se o seu lado ambiental ainda não despertou, que é um certificado que vai exigir que o prédio gere mais vida do que consome.